Personalidades dessa semana traz o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em forma de gibi. Assista o programa que você vai saber como isso é possível. Exposição Estatuto da Criança e do Adolescente em quadrinhos. Viviane Scarabello. 2010 nós estivemos neste local. A realidade era outra, a situação era outra. Nós estávamos falando de lançamento de um livro de autoria da Viviane. Ela ainda não estava no Conselho Tutelar. Os tempos passaram e a gente aqui continua marcando as coisas boas que Viviane une através do seu talento artístico com aquilo que se propõe a fazer. Viviane, como é que surgiu esta ideia de você, no Conselho Tutelar, aproveitar esse Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, né? Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, que dispõe aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências. Como é que surgiu esta ideia e como é que foi possível chegar a esse produto final que estamos mostrando no programa dessa semana? Bom, primeiramente eu quero agradecer a entrevista, o apoio, e eu quero dizer que eu uni duas coisas. Primeira coisa, o trabalho do conselheiro tutelar é orientar, é passar informação e fazer valer o que está no ECA, esse conjunto de leis que prezam, que zelam pela proteção da criança e do adolescente. E aí, como eu sou artista plástica formada em artes e sempre quero trabalhar, essa é uma das minhas missões, as minhas vontades, eu falei, eu tenho que unir o útil ao agradável, trabalhar a arte como uma forma de orientar, porque a gente eu acho assim, a gente não tem que orientar só de forma verbal, você faz isso, você faz aquilo, você pode orientar por uma canção, por um desenho, por um gesto, por uma mímica, por um teatro. Então, quer dizer, a linguagem deve ser universal. E essa exposição, o objetivo dela é que ela chegue mesmo de forma fácil, acessível à criança, ao adolescente, ao responsável, aos educadores, profissionais que trabalham com o ramo. Então agora nós vamos dar oportunidade para que o Matheus vai mostrando quadrinho por quadrinho, tá bom? Olha lá, então, ele começa ali, o primeiro quadrinho, vai contando para a gente como é que as coisas aconteceram e o que estão significando cada quadrinho desse. Tá. Essa primeira imagem, ela é Lendo ECA, esse é o título. Ela foi feita com lápis de cor e sulfite, que é um material também acessível à criança. Na imagem a gente vê duas crianças lendo ECA, de uma forma ilustrada em forma de quadrinhos, também com algumas pitadas de mangá, que as crianças adoram. E ali também valorizando o meio ambiente, a natureza. Isso, estando em contato com o meio ambiente, a natureza. O próximo quadro. A próxima imagem a gente vê, ele se chama Eu Levanto Essa Bandeira. Ele também foi feito em lápis de cor, mas também com aquarela. Nessa imagem a gente vê uma criança levantando a bandeira do ECA, que ECA significa Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, então, agora eu deixo você à vontade, porque você vai falando, o Matheus vai mostrando o quadrinho por quadrinho para a gente entender aí a importância e a profundidade desse trabalho e de uma maneira lúdica, quer dizer, que chega muito mais perto das crianças. Muito obrigada. Nessa outra imagem, ela está toda em azul. A imagem em azul ela apresenta a minha família. A criança do centro, ela está falando que esta é família substituta. E se você olhar, este também é um dos artigos que está dizendo que toda criança e adolescente tem direito, se não tem a sua família, ter uma família substituta, como guarda, tutela. Então ali ela mostra que a criança ela tem direito sim, mesmo que não sejam os pais verdadeiros, de terem pais substitutos. Na terceira imagem é o respeito acima de tudo. Então a gente vê uma índiazinha toda graciosa. Toda criança e adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Na outra imagem
é uma imagem que eu gosto bastante dessa imagem. Ela está bem colorida, também no meio ambiente. Ela vê um senhor, né, que é uma espécie de mago, mentor, um homem sábio, e uma criança. E no balãozinho, em quadrinhos, ela fala: toda criança e adolescente tem direito de buscar refúgio, auxílio e orientação. Nesta imagem, nenhuma criança e adolescente será objeto de forma, negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esta imagem aqui, ela demonstra um artigo, que é o 53, que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima à residência. Isso, Sérgio, muita gente não sabe. E é dever, sim, do Estado zelar e ter uma escola bem próxima da residência desse aluno, dessa criança, deste adolescente. Nesta outra imagem, eu posso ver esse filme, a gente vê uma criança, ela está tentando entrar no cinema, mas ela não pode. Por quê? Porque existe um artigo também, que é o artigo 75, que toda criança e adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Este também é uma aquarela misturada com lápis de cor, e a gente vê um garoto, e esse menino ele se chama Gabriel. Ele diz que toda criança e todo adolescente tem direito de brincar. É direito da criança, artigo 16. Já nesta imagem, essa já não é uma aquarela, ela é feita com lápis de cor, e a gente vê diversas crianças em volta de uma conselheira tutelar, porque o conselho tutelar ele é o órgão encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós temos 2 conselhos tutelares e os 2 ficam na Secretaria do Bem-Estar Social, na SEBS. Nesta outra imagem, nós vemos que no artigo 16, o direito à liberdade compreende qual aspecto? Toda criança e adolescente tem direito à crença e a culto religioso. Então a gente vê um adolescente e uma criança, cada um é uma religião. Agora, interessante é que a inspiração sua para as imagens são de pessoas conhecidas ou é mera coincidência? A inspiração, todos dizem que quando um artista ele cria, ele se inspira muito em si próprio. E eu acredito nisso, sim. Porque o trabalho da criação do artista, ele vai muito das suas experiências pessoais, do que está à sua volta. Então, eu vou dizer para você que a minha experiência no Conselho Tutelar, ela facilitou bastante também como inspiração dessas crianças. Quem é esse garoto Gabriel? Que ele é meio rebelde, meio inteligente ao mesmo tempo, ele sabe dos seus direitos, então ele não é um garoto bobo, mas muito esperto. Eu acho que a experiência com o trabalho real, dia a dia no conselho, também facilitou bastante. Próxima imagem. Na próxima imagem, a gente vê que toda criança de 0 a 6 anos de idade, ela tem direito à creche. E isso é o artigo 54, que é dever do Estado assegurar que o atendimento à criança, 0 a 6 anos de idade, à creche. Essa também é uma aquarela, e aqui a gente já vê essa criança, ele já está quase entrando na adolescência. Por enquanto ele ainda é uma criança, ele se chama Fábio, tem o cabelo loiro todo espetado, e ele diz que toda criança tem direito ao lazer. Já nesta outra imagem, a gente começa a perceber que, além de lazer, tem também o direito à cultura. Então, toda criança e adolescente tem direito garantido à liberdade de criação, acesso às fontes de cultura. Esta imagem, eu utilizei um fundo azul com branco para poder ressaltar, utilizei também caneta permanente. Toda criança e adolescente, ela também tem direito de opinar, de se expressar. Essa imagem é uma imagem que as crianças gostam bastante, que é a imagem do palhaço. Eu coloquei ele ao centro da imagem, um fundo todo colorido, dizendo que toda criança e adolescente tem direito à diversão e ao lazer.
Já nesta outra imagem, nós vemos o balãozinho. Ela fala: oi, eu sou a professora do Gabriel e ele é um ótimo aluno na escola. Toda criança e adolescente tem direito de ser respeitado por seus educadores. Artigo 53 também do ECA. Nesta imagem, nós vemos um garotinho muito engraçadinho, bastante curioso, e ele diz que nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Nesta imagem a gente vê o garoto Fábio correndo num campo gramado e ele diz que toda criança e adolescente tem direito sim de praticar esportes. Artigo 16 do ECA. Já nessa imagem é uma adolescente e a adolescente, ela diz que o adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Artigo 65. Já nessa imagem, também a criança Fábio, ele está nadando aí no mar azul e ele diz que a criança tem direito à liberdade, o direito de ir e vir. Nesta última imagem, que são 23 no total, Sérgio, essa é a nossa última imagem, toda criança e adolescente tem direito à proteção, à vida e à saúde. Bom, eu pediria então agora para que a nossa querida artista, a nossa querida representante aí do Conselho Tutelar, está à frente da presidência? Exato. Presidente também do Conselho Tutelar. Viviane, terminada a exposição aqui, esse material será um material itinerante? Ele será um material itinerante, com certeza. A ideia é que ele voe, que ele vá longe, que ele leve a orientação para as escolas municipais, escolas estaduais, para a Secretaria de Educação, para a Secretaria do Bem-Estar Social, para a Diretoria de Ensino, aonde quer que seja. A ideia também é digitalizar essas imagens para que elas tenham mais fácil acesso às crianças, aos adolescentes. Esse é o ponto principal. Elas não devem ficar aqui, elas devem voar. Eu sempre digo que quando você tem uma informação, você não tem que deixá-la guardadinha dentro de uma gaveta, você tem que deixar ela ir para frente, porque senão só junta barata e mosca e aranha, só, mais nada.